Olá! Nas últimas aulas, conhecemos detalhes do sistema de numeração binário e da base de numeração hexadecimal. Nessa aula, vamos conhecer como o computador, utilizando os algarismos binários, ou também chamados bits, representa a informação. O assunto da aula de hoje é, então, a representação de dados pelo computador. Um conceito importante de representação de dados é palavra binária. O computador processa a informação por meio de palavras, que são lotes de bits com tamanhos definidos. Por exemplo, 16, 32 ou 64 bits. Dependendo do tamanho de palavra, nós temos a faixa de representação de valores numéricos, ou a quantidade de caracteres que pode ser codificado. Ao longo da história do computador, vários tamanhos de palavra foram utilizados. Alguns exemplos são o tamanho de palavra igual a 8, 12, 16 e 32. Existem diferentes formas de representação de dados pelo computador utilizando palavras. Nesta aula, vamos conhecer representações mais comuns para os valores numéricos inteiros, valores alfanuméricos, que são os caracteres, e valores não inteiros. Vamos tratar inicialmente da representação de valores numéricos inteiros. No método de representação em sinal e magnitude, utilizamos um bit da palavra, que é o bit mais à esquerda, para representar o sinal do número, de forma que se o número tiver o bit mais à esquerda igual a 1, significa que o número é negativo. Se o número mais à esquerda for igual a 0, significa que o número é positivo. Na tabela, podemos ver alguns exemplos da representação em sinal e magnitude. A representação em sinal e magnitude tem uma característica que é a representação dupla do valor 0. Computadores empregam com mais frequência a representação em complemento a 2 para valores numéricos. A representação em complemento a 2 possui apenas uma representação para o valor 0. E com a representação em complemento a 2, o hardware do computador pode realizar operações de subtração por meio de operações de soma. A representação de um valor em complemento a 2 é realizada invertendo todos os bits do valor negativo a ser representado, somando mais um ao resultado. Como exemplo, verifique na tabela o valor menos 2. Para representar o valor menos 2 em complemento a 2, tomamos como base o valor inteiro em binário, 0010. A partir desse valor, invertemos todos os bits e somamos mais um, tendo como resultado final o valor 1110. A tabela mostra exemplos de números positivos e negativos representados em complemento a 2. Para valores positivos, a representação em complemento a 2 é idêntica à representação em sinal e magnitude. Números não inteiros são representados, na maioria dos computadores, através do padrão I3E754, que é adotado por vários fabricantes. Nesse padrão, números não inteiros são representados empregando palavras de 32 bits em precisão simples ou palavras de 64 bits em precisão dupla. Números são codificados em 3 partes de uma palavra: o sinal, o expoente e a mantissa. Quanto maior for a quantidade de bits que empregarmos para representar a mantissa, melhor será a precisão do número. Quanto maior for a quantidade de bits que empregamos para o expoente, maior será a faixa de representação. Números especiais como infinito positivo, infinito negativo e not a number, que é o resultado quando programadores dividem erroneamente em seus programas o valor 0 pelo valor 0, tem códigos especiais para sua representação nesse padrão. Os computadores representam alfanuméricos ou caracteres por meio de tabelas padronizadas.
Algumas tabelas que são empregadas para esse fim são a EBCDIC e a tabela ASCII. Sistemas contemporâneos também utilizam a representação Unicode. Nessas tabelas, para cada símbolo ou caractere é associado um valor numérico. Como exemplo, a tabela ASCII utiliza uma palavra de 8 bits, enquanto a representação Unicode utiliza 8 ou 16 bits. As tabelas são úteis, por exemplo, para o computador representar texto, página da internet e código-fonte de programas. A quantidade de bits da palavra e o método empregado definem a faixa de representação dos valores. Valores inteiros positivos e negativos são representados no computador por meio da representação complemento A2. Na linguagem de programação C, o tipo int é um exemplo de variável que é representada em complemento A2, com uma palavra de 32 bits. Valores não inteiros, como os numéricos fracionários e os números racionais, são representados em ponto flutuante no padrão I3S754. Na linguagem de programação C, os tipos float e double correspondem respectivamente à representação em precisão simples e dupla. Caracteres são representados por meio de tabelas de codificação, como as tabelas ASCII e Unicode. Por exemplo, na linguagem C, o tipo char permite representar caracteres por meio da tabela ASCII. Nesta aula, conhecemos como o computador representa a informação, seja valores numéricos ou texto. Na próxima aula, avançaremos os nossos estudos para entender como o computador processa os dados por meio de sistemas digitais. Até lá!